Então, relacionamentos. Aí, outra coisa que é importante da gente destacar nos relacionamentos, há um texto bíblico lá em Mateus 7, que diz assim, olha, Jesus nos seus ensinos do Sermão do Monte, e ele fala, olha, em primeiro lugar, você deve cuidar com a trave no seu olho, em vez de ficar preocupado com o cisco no olho dos outros. Olha a comparação que ele faz. Existe uma trave no nosso olho, ou seja, vários erros, vários problemão no nosso próprio olho, que a gente deveria olhar, e a gente está ligando e importando com um cisquinho no olho dos outros. A gente quer cuidar da vida dos outros e não cuida da própria vida. Então, isso também é outra dica para a gente melhorar os nossos relacionamentos, principalmente a partir da ótica da Escritura. Deixa de querer controlar a vida dos outros, deixa de querer ser o juiz da vida dos outros. Deus é o juiz, eu e você somos os servos do Senhor, vamos andar na sua graça e misericórdia a cada dia. Aquilo que eu posso ajudar e que o outro me permite, se ele quiser, isso é um outro detalhe que eu tenho aprendido, que às vezes a gente é muito eufórico, a gente quer ajudar, quer pegar, e a pessoa não quer ajuda. Aquilo que eu posso, que está dentro da minha alçada, e o outro aceita, eu me disponho a ajudar. Eu acho que isso é a função da igreja, correto? É a nossa função como ser humano, e ainda mais como igreja. Mas, para de interferir na vida do outro. Deixa o outro em paz. Amém, gente? Isso melhora os relacionamentos. Se o outro pensou uma coisa, falou uma coisa diferente de você, amém, é a opinião dele. Mesmo que não esteja correto, é opinião. A gente tem que aprender. A gente passou por isso, né, e chega de falar disso, mas ainda continua, né? A gente vê na política como ficou essa coisa polarizada, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Se você dá uma opinião de cá, vira uma coisa, dá de outra de lá, vira outra coisa. Meu Deus do céu! E é interessante porque a base de tudo, o próprio Senhor Jesus resumiu os mandamentos de que forma? Ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como você mesmo. Olha as bases. Se eu amo a Deus, eu me amo, eu aprendo a me respeitar e eu respeito o outro. Então, quer funcionar melhor as coisas? Cuide da sua vida em primeiro lugar. Naquilo que cabe a mim, posso ajudar, eu vou orientar e vou mostrar. Mas não como um juiz, não como aquele que é o perfeito. A gente vive muito melhor. Amém, gente? Sim ou não? Agora, fazer um outro exercício com você. Tem um texto bíblico também, lá em Colossenses, eu estou apenas citando aqui para a gente compreender melhor isso que a Bíblia está pedindo aqui para a Evódia e Cinti, trabalhar nos seus relacionamentos. Isso ajuda a gente a ficar firme. Por quê? Sabe quantas pessoas que já deixaram de frequentar a igreja, né, ou viver até o Evangelho, abandonaram Jesus por ter tido um probleminha com alguém? Como que eu largo a minha salvação, a presença de Jesus, andar com Jesus, porque o outro pisou no meu calo? Pode pisar no meu calo, na minha cabeça, faz o que você quiser, mas eu não vou abrir mão do meu Deus. Aí a Bíblia diz assim, olha, suportem uns aos outros em amor. Suportem-se. Que interessante, né? Faz um exercício comigo, fecha o seu olho rapidamente. Fica tranquilo que não é nada, não é nenhum misticismo, nada complicado. É só para você fechar o seu olho e pensar. Aí pensa em alguém, pode ser do seu trabalho, só não vale de casa, tá? Porque se sua esposa souber disso, seu filho, vai ficar complicado. Aí vai ter que fazer aconselhamento pastoral, terapia, um monte de coisa. Pense em alguém fora de casa, assim, nesse momento. No trabalho, pode ser até na igreja, pode ser na igreja. Pense em alguém que você diz assim, esse aqui, essa aqui, Deus, me ajuda a suportar. Ai, Senhor, me enche teu coração, enche meu coração do teu amor. Que está difícil. Pensa aí, um nome só, não vale muitos, não. Se tiver muitos, acho que vai ser você o problema. Pensou um nome? Pensou, gente? Amém? Joia. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Essa pessoa que você pensou, se ela fizer esse exercício, pode ser que ela inclua também o meu nome e o seu nome. Não é? Quem que está certo? Aqui que está a questão.
Quem é que tem a razão? Quem é que está certo? Percebe? A gente tem que parar com esse negócio que nós não somos a verdade. Nós não somos o correto. Podemos até estar certo em uma ou outra situação, mas aí a gente tem que julgar e analisar de acordo com a verdade de Deus para a gente trabalhar isso. Então, eu sempre parto de alguns princípios que vai nos ajudar nos relacionamentos. Uma coisa que mudou muito a minha vida desde a minha conversão. Princípio de autoridade. Eu me converti aos 18 anos, 17 para 18 anos. Aquele jovem adolescente rebelde que fazia tudo que queria só para desrespeitar os pais. O pai falava A, eu falava B. Se não fosse a misericórdia deles, ai de mim, né? Então, quando eu me converti, o princípio de autoridade mudou muito na minha vida. Não que a gente deve se submeter, né? Até a Bíblia diz que a gente não deve se submeter às leis, às autoridades, se elas forem contra Deus. Então, não é nesse nível. Mas, entender, eu digo isso muito para os jovens, aquele que está debaixo da autoridade dos pais. Seu pai e sua mãe não são perfeitos, eles têm erros, mas são seus pais, são suas mães. E outra, você está debaixo da autoridade dele, faça a sua parte. Na nossa vida como igreja, da mesma forma, você tem um ministério, tem uma equipe, se você quer assumir a liderança de algo, quer trabalhar, trabalha, tem uma função para você. Mas se você não assumiu aquela equipe, você faz parte da pessoa que apoia. Então, nós temos que ouvir a pessoa que está na organização. Simples assim. Você pode opinar, claro, e graças a Deus nós somos batistas, né? Bem democráticos, temos toda a participação. Mas eu não posso quebrar princípios. Eu estou na minha empresa, quem é a pessoa, quem é a autoridade? Tem uma pessoa que eu estou subordinado? Simples, eu tenho que obedecer. Por quê, gente? Assim é a escala e nós também nos submetemos a Deus. Ok, gente? Falou de princípio, de submissão, a pessoa já fica assim, não gostei. Amém ou não amém? Amém. Então, para ficar firme, para permanecer firme, trabalhe os relacionamentos. Pega essa dica da palavra de Deus, os relacionamentos, a cada dia. Dentro de casa, dentro do seu trabalho, dentro da igreja. Você não é o bam. Você é o galã e a galoa de Deus, mas você não é perfeito. Perfeito é Jesus, o juiz é Jesus. Amém, gente? Vamos conversar, dialogar, todas as coisas, sempre no respeito um ao outro. Aí a gente vive muito melhor conosco mesmo e com o outro e, obviamente, com o nosso Deus. Joia? Outra dica muito importante nesse texto para a gente trabalhar, para a gente permanecer firme, é o versículo 4 e o versículo 5. Seguindo a ordem, né? O versículo 2 e o 3 foi o que a gente falou aqui de Evódia e Sintique. E é interessante que ele pediu ali o líder para ajudar aquelas mulheres. Ajuda elas. Olha que coisa legal, né?